Por que a Bíblia Católica tem mais livros? Na verdade, a pergunta correta seria por que as Bíblias protestantes, evangélicas, têm menos livros? Porque a Bíblia Católica é a mesma, com 73 livros, sendo 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. É a mesma desde pelo menos o século IV, que foi quando se definiu a quantidade e a lista de livros que comporia a Bíblia. A Igreja Católica, os bispos da Igreja desde o início do século, desde dos apóstolos, utilizam a versão da Bíblia do Antigo Testamento chamada dos 70 ou Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, feita em Alexandria. Isso se comprova pelo fato de que o Novo Testamento, os escritos dos apóstolos, utilizam muitas vezes citações da Septuaginta. O grego utilizado no Novo Testamento é o mesmo da Septuaginta quando é citado o Antigo Testamento, e não da Bíblia hebraica. Acontece que no ano 150 depois de Cristo, um grupo de judeus se reuniu em Jamnia e decidiu fazer uma lista dos livros judeus, o Antigo Testamento judeu. Eles resolveram fazer a sua lista de livros considerados inspirados, e para isso utilizou alguns critérios mais nacionalistas, ou seja, eles escolheram livros escritos dentro do território de Israel, na língua de Israel, ou seja, no hebraico. Só aí já descarta por dois critérios a versão Septuaginta, que foi escrita fora do território hebreu, foi escrita na Alexandria, no Egito, e fora do idioma hebreu, foi escrito em grego. Mas nós não seguimos essa tradição judaica, que se criou a partir de 150 depois de Cristo. Seguimos a tradição dos apóstolos, que é a da versão grega. Pois bem, 1500 anos depois, com Lutero resolve fazer a sua própria tradução da Bíblia e resolve usar a versão hebraica para a sua tradução. Por isso, ele não coloca na sua lista 7 dos livros do Antigo Testamento que só existem na versão grega. Na verdade, Lutero também traduziu esses livros, porém não colocou na sua Bíblia final, mas ele traduziu os 7 livros, que nós católicos chamamos de deuterocanônicos, isto é, livros que se tornaram canônicos num segundo tempo, livros que foram discutidos e, num segundo momento, aceitos. Os evangélicos protestantes chamam esses livros de apócrifos, mas é o termo incorreto, porque apócrifos quer dizer ocultos, escondidos, e tem um sentido de proibidos. Nós chamamos de apócrifos os livros que não estão na nossa Bíblia. Existem Evangelho de Judas, de São Pedro, da Virgem Maria, de Pilatos, uma série de escritos, todos posteriores ao século II, pelo menos. Então são escritos de seitas, escritos às vezes com heresias, que não entraram na nossa Bíblia. Esses são os apócrifos. Eles não são ocultos, não são escondidos, não são proibidos, porque nós temos acesso a esses livros, mas não fazem parte da nossa Bíblia, não são doutrina da Igreja. Então esse é o motivo pelo qual a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Na verdade, os evangélicos seguiram a tradição hebraica desde Lutero, ou seja, 1500 anos depois resolveram adotar a Bíblia hebraica e não incluíram esses 7 livros. Posteriormente,
colocaram como causa disso alguns dos textos, por exemplo, de Tobias, que conteriam doutrinas que eles não aceitam, como a doutrina do purgatório, da intercessão dos santos. Bem, mas os apóstolos, eles aceitavam essas doutrinas e esses livros. Então é um caso a se pensar aí quem está com a razão. Mas vimos que o critério mesmo não foi esse, foi simplesmente uma questão de língua. Os apóstolos escolheram a língua grega da sua Bíblia. Um fato a se observar também quanto às Bíblias protestantes, em português pelo menos, é que elas se utilizam basicamente do texto de João Ferreira de Almeida, que foi um português que quis traduzir a Bíblia. Ele era ainda muito jovem, até adolescente, quis traduzir a Bíblia, viajou aí estudando como traduzir a Bíblia, não tinha a mínima capacidade para isso e fez uma tradução. Tanto é que se nota nas traduções atuais, chamadas de João Ferreira de Almeida, que elas trazem no seu subtítulo, às vezes assim, Almeida corrigida, corrigida fiel, revisada, enfim. O texto, a tradução portuguesa de João Ferreira era tão ruim que já se perdeu a conta de quantas versões fizeram dessa tradução. E é um texto, muitas vezes, não só João Ferreira, mas várias das outras versões protestantes, que trazem erros, às vezes propositais, às vezes maldosos. Por exemplo, quando trata da anunciação do anjo à Virgem Maria, que ele diz ave cheia de graça, na nossa tradução católica, que traduz o grego keraktomene. Eles traduzem simplesmente por agraciada, que dá um sentido menor do que realmente é. O verbo no grego traduz um sentido muito maior. Algumas traduções chegam a diminuir o valor da divindade de Cristo em alguns textos, de São João, por exemplo. As Bíblias das Testemunhas de Jeová nem se fala, adventistas, enfim. O texto que temos hoje na Bíblia Católica é o mais completo, porque é o texto utilizado pelos apóstolos desde o primeiro século. Até o próximo vídeo. 2 quilômetros de teologia.